Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar. Nesta quinta-feira, chegando a Páscoa, Sexta-feira Santa, enfim, todas essas comemorações que geralmente são em parceria com a família, né? Mas infelizmente esse ano não será possível em razão de todos os problemas que vivemos em relação à pandemia. Hoje não teremos a presença de Anderson Firmino, ainda aqui remotamente, em outro compromisso profissional, mas teremos, lógico, Cris Carvalho acompanhando com a gente, perguntando, participando. Tudo bem, Cris? Bom dia. Acompanhando 3 em Pauta, e bom dia ao nosso convidado, que eu sei que você vai apresentá-lo. Lógico, vou apresentar o nosso convidado, que é o Pedro Gouveia, ex-prefeito de São Vicente, uma figura muito importante na política da região e que, prazerosamente, a gente recebe aqui no 3 em Pauta. Um grande abraço, Pedro. Obrigado por participar do programa. Olá, Ted, bom dia, Cris Carvalho. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, que faz um jornalismo super positivo, que dá oportunidade para a gente sempre expor o outro lado da moeda. Isso acaba sendo muito gratificante e nos faz aqui ter esse compromisso. Todas as vezes que você me convida, é mais do que um convite, é uma convocação, pelo carinho e respeito que tenho a você. E bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aí. Muito obrigado, Pedro, pelas palavras, muito obrigado mesmo. E vamos começar, né, com o nosso giro de notícias aí, lógico, começando aí pela decisão que houve. Os prefeitos das 9 cidades aí da Baixada Santista definiram ontem, né, que não vão estender mais o período de medidas mais restritivas, aí, o chamado lockdown, ou lockdown inteligente, como chamou o Rogério Santos, prefeito de Santos, e presidente do Condesb, que estavam em vigor aí desde 23 de março para controlar a pandemia da Covid-19. Com isso, as regras vão valer até 4 de abril, né, que é o próximo domingo de Páscoa, e a seguir vão valer as determinações da fase emergencial do Plano São Paulo, né? Voltamos ao que estava antes. A outra notícia diz respeito à Secretaria de Saúde de São Paulo, aí, que vai rever o financiamento a municípios para combate à Covid-19. E diante dessa pandemia e perto de um colapso aí do sistema de saúde, né, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo decidiu rever o financiamento a municípios para combate à doença. O órgão alega duplicidade de financiamento, ou seja, recursos monetários oriundos do Estado e da União para a mesma finalidade. A medida atinge cerca de 130 cidades paulistas, né? Uma medida importante para não se desperdiçar o dinheiro público, que é sempre tão escasso, né? Tem uma outra notícia aqui a respeito de Santos. Santos projeta 61 milhões e meio em isenções de impostos e auxílios. Aí a Prefeitura de Santos divulgou que esse valor é projetado para o programa Incentiva Santos, conjunto de medidas que tem o objetivo de reduzir os impactos econômicos da pandemia sobre a população da cidade. Um projeto de lei para isentar de tributos os profissionais autônomos e micros e pequenas empresas, melhor dizendo, foi enviada à Câmara Municipal nesta quarta-feira, ontem, né, durante a apresentação do Plano Diretor de Metas, o PDM, né? Sempre tudo que envolve a economia, né, em termos de medidas, são sempre importantes nesse momento em que vivemos, nesses momentos difíceis. Uma notícia que é um alento, né? O Hospital Beneficência Portuguesa vai fazer uma live municipal de Páscoa, né? Vai ser nessa quinta-feira, a partir das 15 horas, é uma live musical de Páscoa, como eu falei, para seus pacientes e colaboradores. A live no Jardim, antes acontecia de forma presencial, no próprio Jardim do hospital, mas por conta da pandemia foi transferido para as redes sociais. Quem participa da live são os cantores Diogo Alcaraz e Elisa Martins, que são voluntários do projeto social de humanização. E é bom lembrar que essa live poderá ser acompanhada pelo Facebook da Beneficência Portuguesa de Santos, nesta quinta, das 15 às 16 horas. Pacientes e familiares poderão participar pedindo músicas ou mandando mensagens e agradecimentos para médicos, equipes de enfermagem ou familiares. Caso chova, é bom lembrar, o evento será feito em um outro local, em um local diferente, num local coberto, enfim. E uma notícia importante, né, ligada à saúde também, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira recebem o primeiro lote de cilindros de oxigênio, né? O governo de São Paulo liberou nesta quarta-feira esse primeiro lote de cilindros de oxigênio para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19.
Do total de 3 mil equipamentos adquiridos pelo Estado, as 216 unidades iniciais vão atender hospitais nas regiões da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. Mais uma notícia boa aí que se refere a esse assunto, né, ligada à Covid. E tem mais uma notícia aqui, para fechar esse giro da minha parte, que a Cris tem umas notícias importantes aí na sequência. O Santos, né, cancela ponto facultativo para garantir a vacinação. Devido à chegada em Santos dessa nova remessa de vacinas contra a Covid-19, na manhã de ontem, né, a Prefeitura cancelou o ponto facultativo ao funcionalismo público municipal nessa quinta-feira, véspera do feriado de Sexta-feira Santa. A alteração do decreto 9203, de 3 de fevereiro de 2021, ela foi publicada ontem, em edição extraordinária, no Diário Oficial de ontem, né? Bom lembrar. A medida visa garantir o pleno atendimento dos serviços de imunização da população contra a Covid-19 nos 29 postos de vacinação, incluindo as policlínicas e demais unidades de saúde. Cris Carvalho, você tem uma notícia para a gente, é isso? Eu tenho uma notícia, mas antes eu queria fazer 2 comentários. Um referente à notícia que você está dando, mas antes, deixa eu falar um negocinho com o nosso convidado, Pedro. Eu estou percebendo aí que você tem algum companheirinho ou companheirinha aí que está pedindo a sua atenção. Tá pedindo, né? Colo. Eu hoje tive que fechar a porta, me trancar no quarto, porque senão meu gato fica também aqui miando, tudo, enfim. Mas fique à vontade, caso queira pegá-lo no colo e mostrar pra gente, fica à vontade, que eu tive que fazer isso com o meu gato outro dia. Mas voltando às notícias que você deu, Ted, eu queria só fazer um comentário referente à live que vai ter hoje na Beneficência Portuguesa. E, assim, realmente, a Beneficência é pioneira, né? Eu sou suspeita para falar, mas ela é pioneira. Então, essa live hoje vai estar tendo a participação de todos os pacientes. Esse Música no Jardim realmente é uma coisa muito bonita. Ele é violinista, a gente tem saxofonista, enfim, se eu for falar aqui, eu vou acabar esquecendo. E eles participam tocando músicas ali, e os pacientes que estão no SUS e também na rede pública conseguem acompanhar as músicas. E realmente a gente vê que a emoção desses pacientes. E hoje a live vai ser uma oportunidade de todo mundo participar, familiar. Então, se o paciente está lá e quer mandar uma mensagem para um familiar, ou o familiar não pode ter contato com aquele paciente, manda ali através da live, pede música. A gente espera que São Pedro ajude a gente com esse tempo bonito, com esse dia que está bonito hoje. Se chover, a gente já tem um espaço lá reservado, que vai ser no terraço, que também tem um jardim muito bonito, e dá para ver ali é coberto. Então, eu queria convidar e dar parabéns à Beneficência Portuguesa, à Paula da Humanização e, claro, em especial, o nosso presidente, Ademir Pestana. E o Beneficência da TV hoje vai estar lá cobrindo. Deixa eu dar as notícias? Claro. Ted, então, já que o Anderson hoje não está, coube a mim dar essas notícias sobre o BBB, né? Para quem é fã do Big Brother. Pois é, né? O Anderson, dá essas notícias. Justo eu, você vê, né? Coisas que o jornalismo faz com a gente não faz pela profissão. Então, hoje, pelo que ele passou também para a gente aqui, hoje é dia de líder, quinta-feira, dia de líder, e a disputa vai ter uma novidade nessa disputa. Na final, aqueles 2 que ficarem para a final, o vice já vai direto para o paredão. Ou seja, assim? Não vai ter nem direito a disputar, volta, sai do paredão, não sai, enfim, vai direto para o paredão. E ainda sobre o BBB, uma notícia triste para quem não gosta, para quem gosta do BBB, né? Que a TV Globo, devido a essa pandemia, essas coisas todas, acabou antecipando o encerramento dessa edição. Então, no próximo paredão, eles não sabem, 2 vão ser eliminados. Ih, rapaz, sério? Caramba. Sério, mas como hoje é 1º de abril, entendeu? Então essa notícia que é isso? 1º de abril? Eu não podia deixar de brincar com vocês e com as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Mas a gente tem que fazer. Eu vi que o Pedro estava dando uma risadinha. O Pedro já estava preocupado, ele que acompanha o BBB. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar agora, vamos falar sério. Antes até de a gente conversar com o Pedro, Cris, tem um outro áudio que a gente gostaria de veicular, se já estiver na ponta da agulha, Marcelo. Daqui a pouco a gente vai veicular, que é a respeito do Santos Comic Expo, que vai lançar uma nova editora aí ligada aos quadrinhos, e quem fala isso justamente é o responsável por isso. Olá, amigos do programa 3 em Pauta. Aqui é o Renatinho Santos. Eu sou organizador da Santos Comic Expo, o evento de histórias em quadrinhos que existe em Santos
desde 2013. Eu estou aqui para falar do nosso novo projeto. O ano de 2020 não houve evento, né, por motivos óbvios, mas a gente não ficou parado. Então a gente trabalhou em tirar do papel um antigo sonho nosso, que é a criação da nossa editora, a SC Edições. E a gente já está com o nosso primeiro lançamento, tá? Agora nesse mês de março, que é uma coletânea chamada Guerreiro, só com autores da região, ao menos esse primeiro número, né? A ideia é que a revista seja trimestral, então a cada 3 meses sairá uma nova edição com histórias de todos os gêneros e tipos. Não necessariamente os próximos números vão ser com autores da região, mas o primeiro número, a inauguração do selo, nós queríamos que fosse dessa forma. Nós estamos utilizando a plataforma do Catarse como pré-venda. A gente entende que é uma plataforma que traz visibilidade. Então, acessando o Catarse, www.catarse.me/guerreirohq, você vai ter todas as informações da nossa revista. O preço dela é R$15 e é enviado para todo lugar do Brasil, e o frete é calculado à parte, né? O próprio sistema do Catarse, ele já vai te dar o frete da sua modalidade escolhida. Eu agradeço muito o espaço cedido. Um abraço para o Ted, para o Anderson e para a Cris Carvalho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela informação, viu? Pela informação sempre importante, ligada à cultura, né? O que a gente pode divulgar a respeito da cultura é sempre importante. Vamos começar, então. O assunto é o Pedro Gouveia, o nosso entrevistado hoje. E, Pedro, eu queria começar perguntando para você o seguinte, a respeito, você agora como ex-prefeito, mas foi prefeito até o ano passado e enfrentou parte dessa pandemia. Eu queria saber, avaliando agora de longe, Pedro, mas acompanhando o que eu sei que você acompanha, como é que você tem visto aí o trabalho da Baixada Santista nesse enfrentamento à pandemia numa nova fase, né, num novo momento aí da pandemia, um pouco mais duro até, e até em especial em relação a São Vicente, que era a cidade que você era prefeito até ano passado? Bem, Ted, eu me sinto bastante à vontade para comentar sobre isso, porque o ano passado nós enfrentamos os mesmos problemas que estamos enfrentando esse ano, e com uma diferença. Nós não sabíamos o que fazer. Depois de um ano de Covid, obviamente que pela experiência, pelos tropeços, pelos acertos, hoje, quem tem que fazer esse enfrentamento tem muito mais caminhos já desvendados do que quem lá atrás tinha que tomar decisões rápidas, de maneiras urgentes, para poder salvar vidas. Nós fizemos todo um enfrentamento na cidade de São Vicente, obviamente que respeitando as determinações do governo do estado, mas sempre trabalhando com as características de São Vicente. Eu não concordava com determinados fechamentos de determinadas atividades, determinados segmentos de comércio, porque nós aqui entendíamos que eram essenciais também. Eu sempre dou o exemplo de uma senhora que me parou na rua e falou: Pedro, você acha justo eu não poder mandar arrumar um eletrodoméstico de casa e ter que comprar um novo? Porque até então não era considerado pelo Estado essas lojas que fazem manutenção de equipamentos de eletrodomésticos como essencial. E em São Vicente, a partir do momento que essa senhora me parou na rua, falou comigo e eu abri os olhos, nós automaticamente autorizamos com que essas lojas que faziam manutenção, que fazem manutenção, elas também ficassem abertas. Nós conseguimos aqui, de uma maneira muito equilibrada, cuidar da vida e cuidar da economia. Eu acredito que hoje falte isso, falte menos discursos, falte menos marketing, e que as pessoas elas entendam que, de qualquer forma, nós estamos cuidando de pessoas. Hoje, pessoas que trabalham no comércio, elas estão passando fome, estão passando necessidade. Comerciantes antigos da cidade têm nos procurado pedindo ajuda.
O ano passado, a gente distribuiu mais de 120 mil kits de alimentação, cestas, para diversas categorias. Não foram só os alunos da rede municipal, mas taxistas, motoristas de Uber, de aplicativo, os ambulantes. Essas pessoas estão sem trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. Então, nós precisamos fazer um enfrentamento à Covid com muito equilíbrio, não esquecendo a questão da economia. Não estou falando que a gente tem que colocar a economia em primeiro lugar. Ontem, todos foram pegos por uma declaração, um depoimento extremamente, assim, um momento difícil, do prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, onde ele falava que preferiria 1000 vezes, 1 milhão de vezes, que o pai dele, o irmão dele, chegassem a ele e falassem: olha, nós quebramos o nosso comércio, nós falimos, mas que eles estivessem vivos. Eu concordo, todos nós somos solidários ao que aconteceu com o Márcio Cabeça, com o pai, com o irmão, que acabaram falecendo de Covid, mas a gente precisa equilibrar as nossas ações. Esse lockdown que foi feito, que foi proposto pelo governo do Estado, particularmente, eu não vejo absolutamente nenhum ganho com isso. Veja, fecharam supermercados aos finais de semana. Na sexta-feira fez uma fila enorme em todos os lugares. Na segunda-feira, a mesma coisa, as pessoas desesperadas. Então, a gente tem que tomar decisões inteligentes. Não adianta a gente sair seguindo o governo do Estado, porque ele ameaça cortar recursos, cortar verbas, se você não segui-lo. A gente precisa trabalhar de acordo com as características de cada lugar. Eu não posso tratar São Vicente como outras cidades tratam as suas cidades. Veja, São Vicente depende do comércio. Nós temos 10 mil comerciantes na cidade. É o comércio mais forte de toda a região. Simplesmente vai e fala: fecha, ninguém abre a partir de amanhã. O cara com estoque dentro do seu comércio, o cara com conta para pagar, com funcionário para pagar, cheio de compromisso para honrar. E aí, simplesmente fecha. A gente não cria nenhum benefício, a gente não cria nenhuma alternativa, a gente nem senta para conversar, simplesmente vai seguindo. Eu não concordo com isso. Concordo que a gente tem que tomar todas as medidas mais restritivas necessárias e possíveis, todo o processo de higienização que tem que ser feito dentro do comércio, a gente fazer aferição de temperatura, álcool gel para todo mundo. O tempo inteiro a gente tomou todo o cuidado, mas nós passamos o ano de 2020 sendo parceiros do comércio, que tem uma grande participação dentro do nosso município, que é muito importante dentro do nosso município, tanto com a questão da arrecadação, como também da empregabilidade. Então, diante disso, nós precisamos ter consciência que não adianta a gente só trabalhar de um lado, a gente só olhar um lado da moeda. É necessário com que a gente trabalhe olhando para os dois lados, que a gente olhe para a vida, obviamente que com toda a prioridade que ela tem que ter, mas a gente não pode esquecer da economia. E eu vejo que muitas vezes essas decisões a gente esquece da economia e só olha para o lado: vamos fazer saúde, mas enquanto a gente está fazendo saúde, tem gente agonizando por conta de que não tem o que colocar na mesa da sua casa para os seus filhos. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Isso eu vejo que falta, e muito, não é, dentro do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo tinha que ter trabalhado rapidamente, tinha que ter feito... E se o Estado de São Paulo não tem condições de fazer isso, quem terá? Fazer um complemento dessa bolsa, desse auxílio que está sendo dado, que foi dado, que vai iniciar agora a próxima semana novamente. Faça um complemento disso para o camarada ficar tranquilo dentro de casa. Tem muitas outras maneiras de ser feito. Eu vejo o governo do Estado trabalhando dentro de algumas cidades, esquecendo outras. O que o governo do Estado fez por São Vicente? Mandou 2 milhões e pouco, 3 milhões para São Vicente. A gente vai achar que isso é suficiente? Divida isso por 350 mil habitantes. Nós oferecemos, olha, em abril de 2020, em março nós tivemos lá aquele problema, lembra da chuva? Morreram pessoas em Santos, Guarujá e São Vicente. Participei de um evento
no Guarujá, cheguei ao governador e falei, governador, passaram 3 meses do seu governo, em janeiro o senhor cortou 170 milhões da cidade de São Vicente, em uma única canetada. Eu preciso que o senhor me ouça. Eu preciso que o senhor me dê 1 minuto, 2 minutos da atenção do senhor. Ele pegou e falou, não tem problema, vamos marcar lá em São Paulo, tal, aqui eu não consigo falar com você. Tá ok. O Vignoli me ligou logo na sequência, muito educadamente, muito atencioso, me colocou para falar com o governador. Eu fui lá falar com o governador, eu estava cheio de pedido, cheio de bronca no meu coração, porque, veja, perdemos 170 milhões de um trabalho todo programado para investir na saúde, na infraestrutura, em diversas áreas na cidade. Sabe o que eu fui lá fazer? Governador, eu sei que o momento não é de pedir. Eu estou aqui oferecendo para o senhor o Hospital do Maitá, que tem 40 leitos. Eu estou com 20 funcionando. Não tenho condições financeiras de tocar esse hospital. Eu entrego para o senhor o Hospital do Maitá, que fica na área continental, tem acesso fácil para as pessoas que moram em Cubatão, em Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém. Vamos colocar esses 40 leitos para atender Covid. Eu estou entregando para o senhor, está todinho montado, equipado. Eu só preciso que o senhor me dê o custeio disso. Está aqui o projeto, está aqui o que eu estou oferecendo para o senhor. Eu não vim pedir nada hoje. Eu não me sinto no direito de pedir. Fui embora, virei as costas. Até hoje não deu a menor atenção a esse pedido. Fez hospital aqui, fez hospital ali, aumentou leito aqui, aumentou leito ali. Em São Vicente não fez nada. Agora parece que estão querendo dar uma atenção ao Hospital da Linha Vermelha. Parabéns. Aí eu tenho que tirar o chapéu e tenho que falar, governador, se o senhor fizer isso, vai acertar. Porque é um pronto-socorro que nós construímos, planejado para abrir agora em janeiro desse ano, no aniversário da cidade, assim como o pronto-socorro da área continental. Estava totalmente possível de fazer a abertura disso, e agora o governo do estado está dizendo que vai ajudar. Então, se abrir, eu vou bater palma, porque é necessário. São os 2 melhores pronto-socorros que nós temos em toda a região. Pergunta sobre saúde mesmo, né? Pedro sumiu aqui a voz dele, hein? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim, Pedro. Então, é exatamente isso que é a minha indignação. É que a gente vê que há uma movimentação, há um agir político e não um que seja com esse equilíbrio de cuidar da vida e da economia. Por que não olharam para São Vicente durante o ano de 2020? Por que não nos ajudaram? Ajudaram de uma maneira muito pequena para uma cidade importante como São Vicente. Retaliação política? Espero que não seja, porque um camarada que é eleito governador e tem um posicionamento desse, me desculpa, mas mesmo sem a ajuda do governo do estado, até o final de 2020, nós conseguimos honrar os nossos compromissos, nós conseguimos levar a prefeitura, principalmente no que trata da questão do Covid, de uma maneira que nós atendemos rapidamente, inovamos. Nós fomos a primeira cidade a criar um pronto-socorro de Covid, que foi o CCC, que foi o centro de triagem. Todas as pessoas com sintomas de qualquer sintoma gripal ia diretamente para esse local, não ia para as UBSs, não ia para os equipamentos, ou seja, não havia uma circulação do vírus na cidade. Elas iam diretamente para o equipamento, identificadas ali, faziam exames, se necessário fosse, eram cuidadas, eram encaminhadas ou para o Hospital do Maitá, ou para o hospital montado no Rio Branco, ou para o hospital montado dentro do São José, ou para a ala dentro do Hospital Municipal, que foram as 4 frentes que nós fizemos para tratamento de Covid. Chegou em novembro, com orientações de todos os órgãos fiscalizadores, de que por conta da diminuição dos casos, a gente ia ter que reduzir o atendimento. Isso é lógico, o gestor pensa dessa forma também. Os casos estavam diminuindo. O CCC foi montado para 500 atendimentos dia. Eu estava fazendo 20 atendimentos dia. Vamos desmontar essa estrutura. Agora, ficou montado tanto São José como o CCC para a gente poder exatamente abrir em qualquer emergência. Era só recontratar, era só colocar novamente as pessoas que prestavam em serviço para dar continuidade ao trabalho. Não tem segredo. Então, o que falta é um pouquinho de bom senso,
por parte do governo do estado, de olhar todas as cidades como tem que olhar, auxiliar São Vicente, se ajudar agora a abrir esse pronto-socorro para tratamento de Covid, vai ser um acerto. Vou aqui tirar o chapéu para o governador, para esse rapaz aí, para o moço que está aí, o Caio Amado, sem problema nenhum. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui exatamente para reconhecer que eu acertei e que eu errei. E que onde eu errei, eles tomem como experiência e acertem. É o que precisa. E onde nós acertamos, dê continuidade. Agora, não preciso o tempo inteiro ficar querendo falar que eu sou o culpado de tudo. Veja, eu tenho convicção que eu acertei muito mais do que errei. Cris, Ted, quem nos ouve e nos assiste. Isso precisa acabar. As pessoas ficam o tempo inteiro insistindo com mentiras. Ficam o tempo inteiro, sabe aquela coisa de pegadinha? Vamos colocar ali para ver se o pessoal fica ali e tira o foco do meu problema aqui. 100 dias de governo já deu para fazer muita coisa. Eu, com 100 dias de governo, tinha feito coisa para caramba na cidade, inaugurei coisas em janeiro, botei os contratos todos de novo em ordem, não tinha contrato de coleta de lixo, não tinha contrato de limpeza, não tinha contrato com nada. Contratualizamos, fizemos tudo com legalidade, da forma como tinha que ser feito, para poder botar a cidade para andar, e não fiquei reclamando do outro prefeito. O outro prefeito, todo mundo sabia que fez um péssimo trabalho. Agora, as pessoas precisam entender e parar de ficar reclamando e trabalhar. Ou faça o seguinte, reclama, mas trabalha. Ficar só reclamando e não trabalhar não dá, né? Fica só fazendo selfie, vídeo, botando camisetinha não sei do quê, do ursinho Pluft e tal. Para, né, gente? As pessoas não querem isso. Cris, você tinha uma pergunta sobre saúde, né? Mas tem comentários dos nossos internautas aí, não? Tenho, Ted. Eu quero ler alguns comentários. Eu quero pedir para as pessoas que estão participando, que estão acompanhando, que mandem perguntas. A gente sabe que quando se trata de uma pessoa do governo, principalmente um ex-prefeito ou atual prefeito, sempre vão haver críticas e vão haver elogios. Então, a gente prefere estar falando, eu agradeço todo mundo, eu vou falar o nome de todo mundo, mas a gente vai ler, hoje eu vou ler somente perguntas, tá? Então, quem quiser mandar pergunta para o Pedro Gouveia, a gente vai estar fazendo. Marcelo Dias está mandando mensagem, a Márcia Capelazzo, Maria Aparecida Coelho Dias, Fernando Passos, o Fernando me manda um abraço, Fernando Passos, Pedro, Letícia Guedes, Marco Vieira. O Marco Vieira manda um bom dia a todos, ele não está satisfeito com a atual gestão, nem com a sua gestão, a gente respeita, mas a gente agradece a sua participação também, tá, Marcos? Se você quiser fazer alguma pergunta, será muito bem-vindo. Odete Carvalho, quem mais? Tem mais aqui, tem bastante. Beatriz Marques, lá da Clínica Dr. Bolzan. Obrigada, Beatriz, mais uma vez aí pela audiência. Beethoven Marques, que agradece a participação do Pedro e diz que já sente a falta também. A Beatriz, ela tem uma pergunta. A pandemia está sendo conduzida de maneira errada desde o início, começando pela autoridade máxima, pois até a população não colabora. O senhor acredita que a população não esteja colaborando, Pedro? Cris, é muito importante. Eu tenho muito fundamento na colocação da ouvinte, que desde o início tem muita coisa errada. Começa com essa disputa que tem entre governo federal e governo do estado. Eu, aqui, teria todas as razões para poder só tecer críticas ao governador, mas ele também tem acertos aí nessa questão da pandemia, essa questão toda da vacina, que ele foi, né, persistente, embora sempre com um teatro por trás, e aí acaba complicando o resultado final disso, como foi agora, recentemente, dessa história da vacina do Butantan. Mas, assim como presidente, que eu já teria todas as razões aqui para fazer elogios, porque me ajudou muito a cidade de São Vicente, foi muito parceiro aqui, independente das questões políticas, nunca votei nele, nunca ajudei, nunca defendi, mas, como presidente, e eu como prefeito na época, tinha que agradecer e tinha que honrar, de fato, porque, independente das questões políticas, ele estava nos ajudando. Mas errou muito nessas questões da Covid, fazendo esse enfrentamento da forma como fez, o tempo inteiro meio que tirando sarro num tom irônico, parecia que não acreditava que fosse chegar da forma como chegou. Então,
já começou errado aí, porque quem teria autoridade para poder fazer as coisas darem certo, infelizmente, estavam preocupados com outras coisas. E a população, muitas vezes, quando a gente vê essas aglomerações, quando a gente vê essas questões todas que passam na televisão, que passam na mídia, isso é um absurdo. Isso são coisas que não devem, né, acontecer. Agora, eu também estabeleço aqui, para todo mundo que está aí nos assistindo, vamos lá. Vocês acham que esse lockdown é suficiente para a gente poder diminuir os casos? Não é. Nos lugares que foi feito, não foi feito só lockdown, tiveram outras medidas que também contribuíram para os resultados positivos. Onde só houve o lockdown, a gente não teve resultados tão positivos. Então, a gente precisa pegar a experiência, até mesmo porque o Brasil ele estava um passo atrás o tempo inteiro. A Europa sempre, né, com os casos na frente, nas fases à frente, com os momentos à frente. A gente teria que estar olhando as movimentações lá na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, quando a gente viu que a América foi o grande epicentro. A gente teria que estar prestando atenção e tomando como base experiência para tomar as atitudes aqui. E a gente não fazia isso. Mas é necessário, nesse momento, uma contribuição de todos. Governo e população. Se não houver essa colaboração por parte de todos, a gente vai continuar tendo problema. Esses dias eu conversava com os amigos e eu falei, ó, a gente vai chegar a 4.200 casos aí ainda nesse pico. Pedro, que é isso, tal? Logo vieram 3.000 e pouco, tal. Ontem bateu quase 4.000 casos. Então a gente está vendo que o negócio não é brincadeira. Temos que tratar isso com responsabilidade. Todo mundo assumir a sua responsabilidade nesse momento. Perfeito, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, só antes de passar para o Ted. Você comentou sobre o governador, o atual governador. Você acha que São Vicente, entre todas as cidades da Baixada, São Vicente acabou sendo mesmo prejudicada pelo nosso governador? Não digo prejudicada, mas assim, o governador não olhou por São Vicente como deveria, devido à história, porque o concorrente dele na época era o Márcio França, e São Vicente a gente sabe que tem uma história com a família França. Cris, não tenha dúvida disso. Veja, eu estou falando para você que nós tínhamos 170 milhões de convênio assinado com o Estado para, a partir de janeiro de 2019, executar obras de infraestrutura, obra do hospital, obra do pronto-socorro, obra de canal e custeio de saúde, que era o principal. Metade desse recurso, um pouco mais do que esse recurso, era custeio para a saúde. Ou seja, a gente estaria dando um passo, São Vicente estaria dando um passo para poder respirar, para poder ter uma tranquilidade um pouco maior. Nós fizemos todo um planejamento para chegar nisso, para assinar os contratos, para os projetos serem aprovados, para que nós tivéssemos os pareceres jurídicos da Procuradoria do Estado a favor, para que nós conseguíssemos fazer tudo como manda o figurino. Aí, dia 2 de janeiro de 2019, ele corta os 170 milhões numa única canetada. Pá! Aí São Vicente foi prejudicado. Passou isso. A gente imaginava que, pelo menos, ele fosse fazer como fez em Santos. Cortou, mas falou assim, ó, eu vou dar 60% do convênio, porque eu acho que aí é justo. São Vicente, ele não deu nem 1% dos 170 milhões. Ele não ativou nenhum desses outros convênios. Deixou de pagar serviços, convênios feitos, de serviços prestados, de pavimentação, de obras. A obra que iniciou no hospital, no pronto-socorro, simplesmente as pessoas contratadas, que foi feita uma licitação, uma contratação, elas não receberam porque ele não fez o repasse. Então, só por isso, eu diria que São Vicente foi prejudicada, sim, pelo PSDB, pelo governo do Estado. Aí, esse olhar que ele deveria de ter, teve a oportunidade de fazer isso no ano inteirinho de 2019 e 2020 não fez. Não fez. Em momento nenhum. Pelo contrário, não tivemos facilidade, não tivemos absolutamente nenhum momento de que, olha, o governo do Estado está aqui criando para São Vicente algo de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então, além de sermos prejudicados, não houve esse olhar de atenção, de respeito à população de São Vicente.
Você acha que agora ele está olhando um pouquinho mais por ser um outro, ter mudado a gestão no executivo? Vê só, Cris, eu não sei se está olhando. Eu vi que foram lá no Palácio dos Bandeirantes, o deputado Júnior, foi junto com o prefeito, alguns vereadores, foram lá e saíram de lá falando que seria aberto o hospital da linha vermelha para poder atender Covid de maneira regional. Fico feliz. Agora, não vi isso acontecer ainda. É um primeiro passo. Tomara que seja o primeiro passo de muitos outros de ajuda. Não é ajuda para o Pedro, é ajuda para a população de São Vicente. São coisas que eu sonho, são coisas que eu batalhei, que eu lutei, que eu me esforcei 4 anos. Eu peguei uma cidade, como disse, com obras paradas. As obras paradas que não tinham contrato, que já tinha perdido o contrato, eu fui atrás, corri, conversei com ministros, conversei com o governador, conversei com os secretários, resolvemos, voltamos com a obra da Bacia do Cachapuã, com a obra da construção do conjunto habitacional do Bitaru, do Rio Branco. Voltamos com diversas outras obras, com diversos outros convênios. Por quê? Tínhamos uma equipe que estava preocupada em trabalhar. E tocamos tudo isso. Agora eu vejo obras contratualizadas, como da linha vermelha, do canal, da própria bacia do Cachapuã, da ciclovia da Antônio Emerick, tudo parada. Obra contratualizada, diz que está fiscalizando o contrato, auditando o contrato. Tem mais é que auditar. Tem mais é que auditar. Só que audita com a obra em andamento, porque essas obras têm prazo. Essas obras fazem parte de um prazo. Você tem um prazo para concluir. Por quê? Porque são recursos, maior parte delas, ou DAD, ou Finisa, que criticaram tanto o financiamento que nós fizemos. Veja, esses dias estão falando, estamos retomando a obra do Rio Branco, do conjunto habitacional. Cris, nada contra, TED, nada contra, mas isso foi feito no nosso governo, nós licitamos. É que tem um prazo da licitação, da assinatura do contrato, para a ordem de serviço de execução. Eles só estão dando a ordem de serviço. Mérito deles, sorte deles, parabéns a eles. Pedro, queria te fazer 2 perguntas em uma. Uma tem a ver com obras a respeito da Ponte dos Barreiros, uma obra importantíssima que começou no teu governo com a ajuda ali da Rosana Vale, dos recursos e tal, essa primeira fase. E agora tem a segunda fase também, né, que é muito importante. E outra coisa que eu queria abordar, que tem a ver com a ponte, mas tem a ver com quem passa na ponte, que é o transporte público. A Utrantur recebe muitas críticas e tal por parte da população, acho que até por parte do atual prefeito também, mas muito por parte da população. Como é que você vê esses 2 assuntos, Pedro, atualmente, por favor? Ponte dos Barreiros. Veja, fiz um baita de um trabalho junto com a nossa equipe, junto com o deputado Caio França, junto com a deputada Rosana Vale, para que nós pudéssemos ter recursos para fazer essa obra. Um problema de décadas da cidade de São Vicente, de décadas, que caiu no meu colo. Eu, infelizmente, passei momentos de muita agonia por conta do fechamento da ponte. Eu perdi quase que 8 quilos agonizando, vendo o sofrimento das pessoas que tinham que atravessar a ponte diariamente a pé, debaixo de chuva, debaixo de sol. Eu sei o trabalho que nós fizemos para poder conseguir o recurso que o governo federal, o Bolsonaro, liberou para São Vicente. Gente, num problema desse, você precisa colocar todas as suas forças, toda a tua energia. O que a gente fez? Conseguiu fazer a primeira fase da obra em tempo recorde, que era o que tinha que ser feito para a reabertura da ponte. Vocês lembram que só ia abrir um sentido da ponte? A obra foi tão bem feita que a gente abriu os 2 sentidos da ponte. A gente conseguiu fazer essa façanha com o aval do Ministério Público, do Judiciário, dos órgãos regulamentadores, com os órgãos que fazem a fiscalização, com toda a questão de engenharia que precisava para ser feito, nós fizemos, investimos e fizemos a primeira fase da obra. Começamos o processo de contratação da segunda fase. Entreguei à prefeitura com o processo finalizado. Eu não sei o que eles fizeram,
que eles iniciaram novamente, eles fizeram lá uma bagunça, não sei se por interesse ou por algum motivo, simplesmente até agora não tem uma empresa vencedora para poder fazer a obra da segunda fase. E lembrando que julho ou agosto é o prazo que o promotor e o juiz deram, caso contrário, eles vão fechar novamente a ponte. Agora eu quero ver, porque o Caio Amado foi o primeiro a ir lá embaixo da ponte para querer mostrar o estado da ponte. Agora vamos fechar a ponte de novo, em julho e agosto? A população vai pagar o preço por conta do quê? Essa é a minha pergunta, que eu não tenho resposta, eu não vejo ninguém falar de ponte. A obra estava praticamente contratada, foi finalizada em dezembro, nos últimos dias de dezembro, porque nós temos que seguir prazos. As pessoas não imaginam que a gente tem que, para dar legalidade ao processo, seguir prazos. Então, você tem que fazer o edital, você tem que dar o prazo, você tem que dar prazo das contestações, você tem que dar prazo depois para entregar o primeiro envelope, segundo envelope, anunciar o vencedor, dar prazo para as pessoas recorrerem. Então, nos prazos, a gente, no finalzinho de dezembro, finalizou, dando total possibilidade para só anunciarem e iniciarem a obra. Não fizeram isso, a gente entrou agora no mês de abril, mês 4, a gente tem mais 2, 3, 4 meses, não vão terminar essa obra, vai fechar a ponte. Quem vai pagar o preço com isso? As pessoas que moram na área continental. Então, isso é um desrespeito, simplesmente para querer ficar falando que a gente fez a coisa errada. Eu não aceito isso. Prefeito, sem querer interromper seu raciocínio, a gente está na linha só com o Jorge Fernandes, a gente vai entrar com ele, falando sobre o noticiário do Porto. Tem aquela vinheta, Marcelo? Então vamos à vinheta e o Jorge Fernandes entra depois, por favor. Bom dia. Bom dia a você que se encontra aqui na Rádio Ômega, web chegando em todo o mundo. Importante lembrar que você hoje tem um compromisso importante. O compromisso de ficar em casa é muito importante, porque nós estamos passando por uma pandemia. Por falar em pandemia, estivemos nós, na última segunda-feira, com o secretário e também presidente do PSDB, que esteve conosco, Marco Vignoli, e questionamos com relação à vacina para os trabalhadores portuários, que são essenciais. Esse é um assunto recorrente. Ele passou para nós, queria entrar em contato com a Secretaria de Saúde para tentar fazer com que os trabalhadores portuários responsáveis por 30% da balança comercial brasileira e essencial pela medida provisória 945 possam ser vacinados. Então, é importante esse momento, haja visto que, pelo plano de imunização, o próprio Estado, como também o município, pode fazer a vacinação dos trabalhadores. Então, é importante que os trabalhadores que saem de suas casas, condução, transporte, trabalham nas embarcações que vêm de todo o mundo, tenham aí a essencialidade, como ocorreu com os policiais, como também com os nobres professores da rede de ensino. Então, uma reivindicação dos sindicatos nesse momento. Está feito aí o nosso apelo à Rádio Escuta, que estamos escutando, que poderia fazer essa interlocução também. Aqui, na Rádio Ômega, você tem o TED, tem também a Cris, que está on home office, e também o atual, aliás, nosso ex-prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. O Web Ômega é isso, é a informação precisa para você. Bom dia a todos. Grande abraço, Jorge. As notícias do Porto é com o Jorge Fernandes mais uma vez. Um grande abraço a ele. Cris, antes da gente entrar, o Anderson não está, mas ele vai mandar uma pergunta. Ele mandou uma pergunta para a gente, mas temos comentários aí? Temos perguntas, Cris? Temos sim. Aliás, eu quero deixar um bom dia para o Jorge Fernandes. Eu que sempre, geralmente, anuncio ele quando estou aí no estúdio e falo Jorge Fernandes, a voz do Porto. Então, obrigada, Jorge, mais uma vez aí pela sua participação. O Merri Árabe, acho que é assim que pronuncia, tá? Ele pergunta, ele pede para o Pedro, cadê que agora fugiu
Bom dia, Pedro. Fala sobre a dívida que o Caio alega e se esse valor é surreal. Eu tenho falado muito sobre isso também, Merri, Cris, Ted. Veja, primeiro de tudo, imaginar que vai assumir uma cidade sem dívida é muita infantilidade, muita inexperiência. Todas as cidades estão endividadas, seja uma dívida a curto prazo ou a longo prazo. Ele, quando fala que a gente deve 1 bilhão, 900, sei lá, ele fala, cada hora ele fala um número. Eu digo que ele precisa se basear pelos balancetes da prefeitura, que são apresentados a cada trimestre. O último apresentado, nós tínhamos lá uma dívida de 270, se não falha a minha memória, milhões. 300 milhões. Essa é a dívida que a gente tem que colocar, que tem que estabelecer, que tem que falar. Eu não sei de onde que ele tira esses outros números, que o tempo inteiro ele fala sobre isso. Disse ainda outro dia, acredito que seja quando ele fala e faz as contas dos precatórios, de não sei o quê, de valores cobrados que são questionáveis, por exemplo, de dívida da Codesab, da prefeitura junto à Codesab e tal. Eu não entendo de onde são esses números, onde ele faz esse cálculo, mas a dívida que nós deixamos é uma dívida de 300 milhões, muito menor do que a dívida quando eu assumi a prefeitura. Agora, digo a ele, não tem uma prefeitura que não tenha um endividamento, que não tenha dívida. Isso ele precisa entender. Uma das primeiras coisas para poder sentar na cadeira de prefeito tinha que ter sido orientado de que, primeiro, os problemas que São Vicente tem, os problemas que não são do meu governo, do governo do Billy, do governo do Tércio, do Márcio, do Luca, do Reis, são problemas históricos da cidade por falta de arrecadação. A gente entra, só para vocês terem ideia, com um déficit de saúde de cerca de 2,5 milhões, 2 milhões mês. Porque a gente não tem condições financeiras de arcar com tudo aquilo que a gente tem de demanda. Mas o que a gente vai fazer? Vai fechar posto de saúde ou vai abrir posto de saúde? Vai contratar mais médico ou vai demitir médico? É óbvio que você sempre tem que trabalhar tentando olhar a necessidade da população. E com isso a dívida vai aumentando. Faz parte. Agora, não dá, para a gente falar da dívida, mas não falar da dívida ativa que o município tem, que é 3 vezes maior do que esse valor que eles citam. 3 vezes maior. A gente tem pelo menos uns 3 bilhões para ir buscar. A gente conseguiu buscar muitos recursos fazendo uma cobrança efetiva, trabalhando em parceria com a Procuradoria. A Procuradoria do município, todo mundo sempre criticou. A Procuradoria do município é muito, muito, muito decente. Eles fazem um trabalho impecável, incansável. Tivemos uma secretária da Fazenda que é a melhor de todas, que é a Miriam. A Miriam, ela fez um trabalho impecável também dentro da prefeitura. A gente conseguiu colocar os funcionários públicos num outro patamar. Assumimos a prefeitura com salários atrasados, 13º atrasado. Assumimos a prefeitura com questões trabalhistas de férias, de hora extra, de rescisão de aposentadoria. De quase 3 anos atrás, a gente foi pagando ano a ano. Saímos com a prefeitura numa condição muito melhor. Isso tinha que ser visto e ele tinha que agradecer. Só o fato dele assumir a prefeitura dia 1º de janeiro, com todas as certidões regulares, ele já tinha que dar graças a Deus. Eu assumi a prefeitura, não tinha nenhuma certidão. Só no CADIM, que é do governo do estado, tinham 4.500 pendências. 4.500 pendências. A gente entregou a prefeitura com CADIM regular, CALC regular, certidão, a CRP, certidão previdenciária, CND, tudo regular. Agora, queremos ver daqui para frente como é que vai ficar. Não adianta ficar falando que tinha multa de trânsito de 2020 que não foi paga. Tem a obrigação de pagar, sim, senhor. Oi, diga lá, Cris. Só quero agradecer aqui também a Letícia Guedes, que meu Face deu uma parada.
eu vou ter que reiniciar minha máquina aqui, mas ela pede para que o Pedro fale alguma coisa sobre a obra, a situação da obra lá da Ponte dos Barreiros, mas como você já falou, então, só agradecer mesmo a participação da Letícia. Ted, Perfeito. temos perguntas do Anderson também? Então, o Anderson não veio hoje, até por outros motivos profissionais, mas ele deixou uma gravação, uma pergunta para o Pedro Gouveia. Se já tiver no jeito, Marcelo, vamos nós então. Bom dia, amigos do 3 em Pauta, meus colegas de bancada Ted Sartori e Cris Carvalho. Bom dia a todos que acompanham o programa. Hoje eu não posso estar com vocês, mas eu deixo minha pergunta para o ex-prefeito Pedro Gouveia. Pedro, eu queria saber de você se aquela questão do atentado contra a candidata, né, então candidata Solange Freitas, de alguma maneira, você acha que pesou na ida dela para o segundo turno? E quanto às investigações, né, as coisas estão meio mal paradas, aquele que tinha se apresentado no mesmo, dias depois, que foi descartado, depois foi readmitido como participante do crime. Queria que você comentasse a respeito disso. Um abraço a todos, bom programa, gente. Valeu. Valeu, Anderson. Diga lá, Pedro. Valeu, Anderson. Legal a pergunta aqui, porque eu, com toda a certeza, digo que a candidata foi ao segundo turno exatamente por conta do atentado. Isso é fato. Agora, sobre as investigações, sobre todo o andamento, desde o momento em que a pessoa que disse que foi responsável pelo atentado se apresentou na delegacia, depois dispensaram ele, automaticamente falaram que não tinha nada a ver, que o rapaz era um anjo que apareceu dentro da delegacia falando que tinha sido ele, mas que ele não tinha nada a ver com o crime. Aí, depois de alguns dias, passada a eleição, vem novamente a investigação, diz que aquele rapaz tinha envolvimento, participação, sim, porque prenderam um outro sujeito e esse outro sujeito falou que ele tinha participação. Então, será que só eu acho estranho tudo isso? Fica a minha pergunta a todo mundo. Sobre a ida ao segundo turno, ela foi por conta do atentado. Agora, o rumo da investigação, eu, como cidadão hoje, faço essa pergunta a todo mundo que nos responda. Será que a gente vai chegar num resultado? Será que a gente vai encontrar essas pessoas e elas vão trazer a verdade? Prefeito, uma pergunta que eu acabei fazendo, naquela quando o senhor respondia na Ponte dos Barreiros, aí o Jorge Fernandes entrou com o Porto, acho que o senhor chegou a concluir da Ponte dos Barreiros, mas não chegou a falar a respeito do transporte público, dessas queixas em respeito ao Trantur, acho que até por parte da atual administração também, mas muito por parte da população, pelo menos o que a gente vê em redes sociais sobre o horário, essa coisa. Como é que o senhor tem visto aí o trabalho da Trantur, que contratada aí na sua gestão? Vamos lá. A gente tem que ser muito justo aí também com as questões que envolvem cada uma das pessoas. Claro. A gente tinha um processo que tinha que tirar o transporte alternativo e contratar uma empresa para fazer esse serviço. Diferente de outras cidades, a gente não tem como subsidiar as empresas de ônibus. A gente tinha que fazer um contrato de maneira diferente aqui em São Vicente, onde ela teria que, através do ganho dela, do faturamento dela, fazer toda a sua engrenagem andar. Conseguimos, depois de muito custo, fazer o contrato, teve uma empresa ganhadora, vencedora, e iniciou o trabalho. Acho que em dezembro de 2018. Tenho quase certeza que foi dezembro de 2018. E logo depois, foi em novembro, logo depois teve o fechamento da ponte. 19, então, prefeito. Foi quando? 19, novembro para dezembro de 19. Isso, desculpa, 19. Novembro de 19. Teve o fechamento da ponte logo na sequência. Atrapalhou totalmente o planejamento da empresa. Nós tivemos a sensibilidade de sentar com eles e rever muitas coisas. Logo depois, entrou a pandemia, em março. Aí, aquilo que a gente estava começando a acertar, desandou de novo. Eu fiz muitas críticas à empresa Trantur, a forma dela trabalhar,
a questão da diminuição da frota. Aí fiquei muito entusiasmado no meio do ano, quando o Senado e a Câmara Federal eles estavam votando um projeto de socorro às empresas de ônibus, exatamente para compensar essa perda. Porque não tem como a gente imaginar que eles vão aumentar a frota sem passageiro. Eles vão querer continuar operando e vão querer fazer com que diminua essa operação deles. Isso está na cabeça do empresário. Então, não tem jeito de você pedir para eles continuarem com toda a frota, com um número reduzido de passageiros só para as pessoas não andarem aglomeradas. A gente quer que isso aconteça, mas isso é utopia. O que teria que ter sido feito era ter dado logo, o ano passado, esse auxílio, aí a gente cobrar o aumento da frota, e uma outra atitude muito importante tinha que ter sido feita. O deputado Caio França, ele apresentou uma lei que o governo do estado fica lá relutando para poder sancionar essa lei, que é a que todos os ônibus tinham que ter álcool gel para as pessoas fazerem sua higienização, todo transporte público deveria de ter. Então, são um conjunto de coisas que deveriam ter sido feitas que não foram. Mas eu critiquei e continuo criticando muito, porque a falta de ônibus traz um prejuízo muito grande para a população. As pessoas elas têm horário para cumprir, aí a gente vê um lockdown que diminui ainda mais o horário. Obviamente que vai diminuir também ainda mais o número de veículos circulando. Isso não é da Otrantur, isso é de todas as empresas. É um problema que a gente tem visto em todas as cidades, em todo o país. Você assiste o Datena todo dia, ele tem todo dia lá, quase que sei lá eu quanto tempo, que ele dedica a fazer críticas ao transporte público. Porque isso é notório, é no país inteiro. O transporte é precário, o transporte público é precário, sempre foi. Com a pandemia, agravou ainda mais. Então, a gente tem que entender que a culpa não está de um lado só. A gente precisa fazer esse equilíbrio na vida. Será que só por conta da minha barba branca, do meu cabelo branco, que a gente consegue fazer uma leitura das coisas com mais equilíbrio? Então, assim, precisa criticar, precisa cobrar, mas a parte do governo também tem que fazer sua parte. E aí a minha cobrança não é o governo municipal aqui, é o governo federal. O governo federal tem lá um projeto parado para poder fazer essa liberação, essa compensação, seja tributária, seja da forma como for, mas tem que fazer para socorrer esse pessoal. Ou vai começar a ter desemprego e cada vez menos ônibus na rua. Pedro, Cris, tem perguntas aí? Não, a gente tem só essa pergunta que era da Letícia, né? E a Márcia Capelazzo, que dá os parabéns ao programa 3 em Pauta. E só. Eu tenho uma pergunta para encerrar minha pergunta, já que a gente está próximo já do término do programa. Legal. Pedro, o que esperar de você agora? Quais os seus planos futuros? Algumas pessoas falam que você pretende voltar à política, se candidatando para deputado. Alguns outros papos de bastidores, não, ele vai tentar a prefeitura novamente daqui a 4 anos. O que esperar de Pedro Gouveia? Cris, eu assim digo a você que acaba uma eleição, a gente já se debruça nos próximos projetos. A gente tem eleição a cada 2 anos. A gente tem agora, o ano que vem, eleição para deputado. Depois de 2 anos, novamente, as eleições municipais. Eu sempre vou estar preparado e pronto para assumir responsabilidades. Se tem uma coisa que eu não sou, é ser um sujeito covarde. Muito pelo contrário. Eu encaro desafios, eu encaro missões, eu encaro tarefas. Então, a gente está pronto aí para os desafios que pintarem na frente da gente e que vai ajudar o nosso grupo político. Esse é o principal ponto, porque eu não posso ter um projeto pessoal. Existem pessoas que acreditam em mim, pessoas que pensam comigo, e a gente tem que trabalhar em conjunto com esse grupo político. Diferente de algumas pessoas que fazem carreira solo, eu não. Eu pertenço a um grupo político com muito orgulho, um grupo honrado, um grupo de sucesso, um grupo que tem história. E diante disso, eu estou pronto para aceitar
as missões, os desafios. A gente tem um desafio muito grande o ano que vem, que é eleger Márcio França governador do estado de São Paulo. Independentemente do que eu estiver fazendo, eu estarei dedicado a isso. Ele acaba de assumir a presidência da Fundação João Mangabeira e, com isso, ele vai poder fazer com que haja, dentro da nossa sociedade, uma formação política ainda maior de pessoas que acreditam na política que o nosso grupo político executa. Então, assim, eu digo a você que sempre vou estar no jogo, mas eu não posso aqui dizer a você se eu vou disputar uma eleição agora no próximo ano ou se eu vou me preservar para que há 4 anos a gente disputar novamente a Prefeitura de São Vicente. O que as pessoas podem ter convicção e certeza é que eu sempre estarei aqui em São Vicente, trabalhando por São Vicente, lutando por São Vicente, porque é essa cidade que eu amo, essa cidade que me deu tudo que eu tenho até hoje. Então, só para encerrar, podemos já pensar que eleições para governador, Márcio França já está na disputa. Opa, esse é o meu candidato. Esse é o meu candidato. Esse é o meu candidato, a pessoa que eu sonho em ver no governo do estado de São Paulo. Tenho certeza que o governo do estado de São Paulo vai ganhar muito com a presença do Márcio França lá. Porque é um camarada do bem, é um camarada que tem uma capacidade de trazer soluções para crises sensacionais. Lembrem da questão dos caminhoneiros. O presidente da República disse que não tinha o que fazer. Ele foi, conversou, dialogou, conseguiu ajudar a trazer uma solução. A questão da Covid, agora eu tenho certeza que a gente teria dado passos muito mais rápidos e muito mais efetivos e eficazes do que foi dado com esse governo. Então, as minhas apostas, as minhas fichas, a minha torcida é para que Márcio França se torne governador do estado de São Paulo. Tá certo. Obrigada, Pedro. Ted? Obrigado, Pedro, mais uma vez, pela participação no programa. A gente vai chegando ao final do programa, mas lembrando que esses planos todos feitos em casa, né, Pedro? Afinal, você deve estar totalmente aí no isolamento também com a sua esposa e com todos os seus familiares, né, Pedro? É verdade, Ted. Tomando todos os cuidados aí necessários, a gente tenta se preservar o máximo possível. Eu já tive a Covid, mas mesmo assim a gente sabe da possibilidade de novos contágios, a gente fica se resguardando, fica tomando todos os cuidados aí possíveis. É muito importante que todo mundo tenha essa consciência, todo mundo use máscara, saia de casa só se for necessário mesmo. A partir de segunda-feira, graças a Deus, parabenizo a todos os prefeitos, vão voltar meio que a normalidade, né? Vão voltar àquela fase anterior a esse lockdown absoluto, esse lockdown total, que eu fui muito contra. Acho que isso vai começar a fazer com que as pessoas voltem a respirar, que as pessoas voltem também à normalidade no seu dia a dia. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, amabilidade aí com o 3 em Pauta. O programa sempre à disposição e para a sua participação, viu? Da mesma forma, Ted, Cris, quero me colocar à disposição aí sempre que necessário para trazer algum esclarecimento. Pode me convidar que a gente vai estar presente. Como disse no início do programa, te respeito muito. Você é um dos jornalistas que sempre que me manda lá uma mensagem, na hora eu faço questão de resolver, de dar uma devolutiva, pelo respeito que eu tenho pelo seu profissionalismo, pela forma como você exerce sua profissão. Isso é muito importante. Quero aqui deixar um grande abraço também à Cris, tendo a oportunidade de conhecê-la, e deixar aqui um abraço ao Anderson também, que infelizmente não esteve presente, mas deixou sua pergunta. E ao Marcelo, que foi o responsável aí a conduzir o programa nos bastidores, e a todo mundo que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus, se cuidem aí e saúde para todo mundo. Com certeza. Marcelo, Pedro, nosso comandante-chefe aqui. Só para deixar mais claro, você não deve estar lembrando, porque estou diferente um pouco, mas eu já te entrevistei, não só no Beneficência na TV, mas eu já tive a oportunidade de te entrevistar outras vezes também, ainda como secretário de Cultura em São Vicente. Faz tempo. Faz tempo, Pedro, né? Então, eu queria te fazer um pedido, então, estender um convite, Ted, se me permite, Anderson também, mas já que teremos eleições em 2022 para governador, que gostaríamos de fazer um convite ao futuro governador Márcio França para que possa, ao futuro candidato, vamos falar assim, por enquanto,
que ele possa participar do 3 em Pauta e deixar aí as suas explanações. Vou falar com ele, vamos criar essa agenda e vamos colocar ele no 3 em Pauta para poder falar com vocês. Vai ser um prazer. Tá certo. Obrigada, Pedro. Ted, vou me despedindo aqui já. Obrigada a todos, a todo mundo que participou. Tem bastante mensagem aqui, mas não dá para ler todos os nomes, todas as mensagens. Quero agradecer. Lembrando que amanhã, sexta-feira santa, mas a gente vai estar aqui, né, Ted? Amanhã tem 3 em Pauta. Amanhã tem música no 3 em Pauta, né, Cris? Amanhã tem Marcel Cogos, ele que é cantor, compositor aqui da nossa região, tem despontado aí no cenário musical, faz um lindo trabalho, já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, e amanhã ele vai estar com a gente, amanhã ele vai estar comigo no estúdio, que amanhã eu vou estar no estúdio e o Ted vai estar remotamente, não é isso? É isso aí, o Anderson Firmino acho que vai estar também, então vamos estar todos juntos, mas separados. Amanhã, 3 em Pauta, amanhã todo mundo na Sexta-feira Santa. Anderson, Ted, obrigada, Marcelo, obrigada a todos, obrigada. Lembrando, hoje, às 3 horas da tarde, tem a live lá na Beneficência Portuguesa, quem puder participar, e antes, um pouquinho antes, 2h30 da tarde, na Santa Cecília, tem Beneficência na TV. Até amanhã a gente se encontra para mais um 3 em Pauta. Ted? Maravilha, Cris. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado ao Pedro. Ele já saiu aí, mas já nos despedimos aí. Obrigado pelas palavras e a consideração, não só comigo, mas ao programa 3 em Pauta e à Rádio Ômega. Grande abraço, pessoal. Sexta-feira estamos de volta. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.